11ª situação é a situação onde existe aquelas fissuras do lado externo. Quando você olha a casa da rua, você vê ali na altura da laje aquela situação de uma fissura assim na horizontal, que é justamente na ligação com a laje. Então é da laje, né? A viga com a laje, né? Ou a alvenaria com a viga, dependendo como é feito. Aqui nós temos um exemplo, por exemplo, onde a viga foi concretado juntamente com a laje, né? Então é feito aqui uma situação onde existe a necessidade, porque o concreto e a cerâmica têm coeficiente de dilatação diferente. Então o que acontece essas trincas justamente por essa diferença de dilatação. Então precisa ter um material flexível, você precisa ter ou uma argamassa com um aditivo que dê essa flexibilidade, ou algum produto flexível mesmo que você vai assentar em cima da alvenaria antes de fazer então a sua viga, né? Existe situação também onde é colocado um tijolo de pé, vamos chamar aqui, né, no sentido menor dele assim, para que também não ocorra, e aí você precisa colocar junto aqui nessa situação para poder ter, não adianta fazer mais ferragem, por exemplo, fazer uma armadura que trave tudo, porque quanto mais rígido, pior. Existe essa diferença de dilatação, então precisa ter esse material flexível que aceite essa movimentação, ok? Então é natural, mas é necessário. Então, muitas vezes quando é concretado a viga e a laje junto, a gente tem aqui que já foi feito um cálculo específico para ela, ok? Se não, pode ocorrer. Aqui, por exemplo, é uma situação que possivelmente a laje concretou com a viga e não teve esse material flexível, então ocorreu a situação da fissura, né? Que aqui no caso parece até realmente trincas, né? O que acontece muito também, eu já construí muito com alvenaria de bloco estrutural, o bloco estrutural de concreto, e fiz já apartamentos de 4 andares. Acontece muito, sofre muito esse tipo de variação de temperatura, de dilatação com a laje, e no último andar que é o grande problema, porque o último andar normalmente ou está exposto ao sol, ou está dentro, por exemplo, embaixo de um telhado que deixa um calor imenso ali entre, né, as telhas e a laje, fazendo que existe uma dilatação dessa laje, que no contato com o bloco, ele trinca todo. Então, é muito comum falar que prédio de alvenaria estrutural no último andar é comum trincar. Realmente é comum por causa dessa dificuldade, mas é necessário ainda mais fazer algum material flexível, ou situações que já também fiz, é fazer um concreto com aquela argila expandida, sinazita, em cima da laje, porque aí é um material isolante que para diminuir a temperatura que passe para a laje, para que a laje não tenha uma dilatação muito grande e tão diferente quanto o bloco de concreto, evitando então essas grandes trincas. Então é uma maneira também prática de se fazer.